Nesse vídeo eu vou te explicar o que é taxa Selic. Bom, taxa Selic ela representa a taxa básica da economia brasileira, onde todas as outras taxas da economia ficam gravitacionando em torno dessa Selic. Então, quais são as outras taxas de juros da economia que a gente tem? Por exemplo, né, a taxa de juros do que remunera a sua poupança, a taxa de juros que remunera o título público que você comprou no Tesouro Direto, a taxa de juros que remunera aí o seu CDB, qualquer fundo de renda fixa que você eventualmente tenha, a taxa do empréstimo que você tem lá no cartão de crédito, a taxa do cheque especial, a taxa do financiamento de automóveis, financiamento imobiliário, enfim, todas essas taxas da economia de certa forma gravitam em torno da Selic, né? Não da mesma forma, porque cada taxa de juros dessas que eu te falei, né, da poupança até o empréstimo no cheque especial, cada uma tem uma dinâmica muito distinta. Mas de certa forma, todas acabam gravitacionando em torno da Selic. Bom, né, o que significa Selic? Selic, a palavra, é uma sigla de uma denominação qual? Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Né? Existe um meandro muito complexo que tem aí relação de como essa parte do mercado financeiro brasileiro funciona, onde não necessariamente, né, no primeiro momento, a gente precisa entender isso muito mais a fundo, mas entender o que é a Selic no nosso dia a dia tem um grande impacto. Então eu vou tentar manter aqui a coisa de maneira mais simples e sem cavar muito nas especificidades técnicas do que é esse mercado monetário. Bom, basicamente, o que é o mercado monetário? A gente tem os bancos, né, os bancos comerciais, negociando entre eles dinheiro, basicamente, né? E são negociações com um prazo muito reduzido, né? E para compor o caixa no final do dia para o Banco Central. Porque o Banco Central, uma das palavras, uma definição mais popular que a gente tem, Banco Central é o banco dos bancos. Então imagina toda vez que o banco precisa de financiamento emergencial, ele vai correr para o Banco Central. Né? Então, o que acontece? Para o Banco Central oferecer essa linha de financiamento de curto prazo, né, num primeiro momento, para os bancos comerciais, e em caso de necessidade, o Banco Central ele acaba exigindo algumas coisas. E uma delas é a quantidade de dinheiro, basicamente, que os bancos comerciais deixam depositados junto ao Banco Central. Então vai lá o dia inteiro, um dia comercial normal, né? Um banco tem saques, né? Você vai sacar dinheiro da poupança, você vai depositar, enfim, toda a movimentação cotidiana no sistema monetário, no sistema financeiro, perdão. E no final do dia, o banco comercial ele tem que deixar uma grana junto em depósito do Banco Central, né? Se eventualmente acaba precisando ser financiado, o banco lá tá precisando um pouquinho de grana, de dinheiro mesmo, é, 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 imediato para conseguir compensar e deixar junto no Banco Central. O banco comercial ele vai procurar em outros bancos para conseguir se financiar, né? Geralmente de um dia para o outro, não mais do que isso. Então o que acontece? Porque no dia seguinte, né, aí vai ter outra dinâmica, o banco vai ter vai receber dinheiro, vai pagar, enfim, vai ter outra dinâmica que pro outro dia é o outro dia, né? Então o que acontece? O banco que está precisando de um pouquinho de dinheiro só para passar um dia pro outro, com a quantidade de grana que ele tem que deixar junto com o Banco Central, ele tem basicamente duas formas de pegar, conseguir essa grana de curto prazo, né? Ou ele vai negociar contra os bancos, que esse dentro do mercado monetário, né, é um mercado interbancário, ou ele vai direto nesse sistema de liquidação e custódia, onde ele pega os títulos públicos que ele tem e vende para o Banco Central, e ao mesmo tempo com o Banco Central ele tem um compromisso de recompra, ou seja, se ele vendeu para o Banco Central, o banco obrigatoriamente tem um compromisso de recomprar
a mesma quantidade de títulos no dia seguinte, né? Bom, como é que o Banco Central vai aí avaliar qual taxa de juros ele vai comprar esses papéis do governo, dos bancos comerciais? Essa taxa é a taxa Selic. Então, a taxa Selic é a taxa que o Banco Central, né, ele estabelece, de certa forma, para fazer essa compra de papel de títulos públicos junto dos bancos comerciais. E quando a gente fala de taxa Selic, tem duas taxas, né? A taxa meta, a taxa Selic meta, e a taxa Selic overnight. Bom, a taxa Selic overnight é exatamente como funciona no mercado, né? Um dia ela sobe um pouquinho, ela cai um pouquinho, ela é variável, ela não é fixa todo dia. A taxa Selic meta, essa é definida pelo Banco Central na reunião do Comitê de Política Monetária, o famoso Copom, que ocorre a cada 45 dias. Né? E aí, quando isso ocorre, todo mundo fica de olho, porque quando o Banco Central ele toma a decisão sobre a taxa de juros Selic, toda a economia vai responder. Né? Então, não é o objetivo agora de falar muito o que o Banco Central olha para definir a Selic, mas ele está olhando um monte de coisa, está olhando a inflação, está olhando a atividade econômica, enfim. Né? Ele olha um conjunto de informação aí para determinar o nível da taxa Selic meta. Com essa taxa Selic meta, todas as outras taxas de juros da economia vão gravitacionar, e aí a gente tem a estrutura de taxas de juros da economia brasileira, onde tudo que você faz que envolve juros acaba tendo influência direta da maneira como o Banco Central determina qual é a taxa de juros Selic, que é a taxa que ele está disposto a pagar para comprar os títulos do governo que os bancos comerciais têm, com o intuito de fazer o financiamento de curtíssimo prazo para esses bancos comerciais.